Seja bem-vindo a mais uma Conversa Fraterna. Oi, eu sou Rogério Fonseca, do Grupo Fraternal Eurípides Barçanufo Conversa Fraterna. Então, para a gente começar, lembre-te de ter aí pertinho um recipiente com a água, e de buscar um lugar com calma, um lugar mais tranquilo possível, para que a gente possa se concentrar e aproveitar esse momento. Antes de iniciarmos o tema de hoje, vamos primeiro procurar relaxar, buscar o nosso próprio silêncio interior. Vamos mentalmente buscando a conexão, respirando cada vez mais com tranquilidade, se desligando das outras coisas do dia. E assim eu sugiro que você possa fechar os seus olhos, para que isso ajude você a concentrar. E prestando atenção na música, vá cada vez mais acalmando a sua respiração, acalmando o seu pensamento, sua mente. E com toda tranquilidade, vamos mentalmente nos conectando em pensamento com toda a espiritualidade superior e com o nosso Mestre Jesus. E assim, com muito amor no coração, com pensamento em Jesus, pedimos a permissão para a espiritualidade, para a gente começar esse momento de reflexão e de estudo do Evangelho, e que a gente possa ser guiado e amparado para aproveitar da melhor maneira essa conversa fraterna. Na conversa de hoje, a gente vai falar um pouquinho das características da perfeição. Essa parte está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, bem no comecinho ali, itens 1 e 2. Então, bem no começo desse capítulo, tem uma passagem do Evangelho de Mateus que diz o seguinte, eu vou ler essa passagem aqui para a gente. Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudar de vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Está no Evangelho de Mateus 5:44, 46 e 48. Então, vamos começar primeiro que trouxeram para a gente aqui, que Kardec colocou no comecinho deste capítulo, quando ele organizou o Evangelho segundo o Espiritismo. À primeira vista, parece que essa passagem um pouco difícil, Difícil no seguinte sentido. Quando a gente recebe Deus como modelo de perfeição, dá até aquele frio na barriga, Falei, nossa, gente, como Deus é essa perfeição infinita, e é o meu objetivo, meu modelo, parece que esse negócio está tão longe, coisa que até parece assim inalcançável, De fato, a perfeição de Deus, ela realmente era uma perfeição infinita. Mas assim, buscando entender esse contexto de quando Jesus procurou passar os ensinamentos, o que a gente pode aprender com isso? Na verdade, assim, até me veio à mente aqui, lembro que eu vivenciava muito
da infância, quando eu era criança, mas é uma situação que com certeza a maioria já vivenciou isso, ou vivencia isso hoje, inclusive, com seus filhos. É assim, aquela quando a gente vai pegar a estrada, né, geralmente de carro, e aí a gente, ah, logo que entra no carro, a criança, né, eu me lembro quando eu era criança, logo que entrava no carro, né, mal saiu de viagem, né, entrava de viagem ali com o pai dirigindo e tudo mais, eu conheci o destino final, mas ficava ansioso, né, para chegar logo e perguntava, depois de pouco tempo, tinha saído de casa, né, perguntava lá, pai, tá chegando? Né, quem não escutou essa pergunta do seu filho, para quem tem filhos, ou talvez lembre de ter feito essa do seu filho, para quem tem filhos, ou talvez lembre de ter feito essa pergunta para o seu pai ou para alguém que estava dirigindo um carro numa viagem, né? E aí, né, meu pai, que já sabia que a gente ainda tinha muito chão pela frente, né, ele tentava, estava acontecendo, que estava dentro do esperado, e que a gente continuando assim, né, fluindo bem, logo logo a gente estaria no nosso destino. Mas eu ainda naquela imaturidade infantil, né, ainda sem muita noção de distância, de tempo, sem muito conhecimento, meu pai, né, com toda amorosidade, paciência, né, entendendo que ainda tinha muito chão pela frente, ele procurava me tranquilizar, né, com palavras afetivas, explicando dentro do que eu, como criança, poderia entender. Explicando dentro do que eu, como criança, poderia entender. De certa forma, né, Jesus, ele veio aqui e nos contou qual que é o destino dessa nossa viagem, né? E aí nós iniciamos essa jornada nesse caminho em busca da perfeição, né? Como seres em evolução. Ainda nos nossos primeiros metros ali, a gente acaba perguntando assim, pai, tá chegando? Né? E nosso mestre Jesus, que está ali junto com o nosso pai, guiando esse carro, né? Que, que são, que é a nossa, né? Que, são, que é a nossa evolução espiritual, para nos acalmar e nos ensinar, nos conta que a gente vai chegar lá, né? A gente está seguindo, que o caminho está dentro do esperado, mas que para a gente, ele vem, que nessa jornada, para a gente chegar nesse lugar que a gente está tão ansioso para chegar, a gente precisa lembrar de algumas regrinhas que vai fazer que essa sensação dessa viagem passe um pouco mais depressa e que a gente não só a sensação que de fato a gente pressa e que a gente não só a sensação que de fato a gente caminha em direção desse lugar, desse destino, né, que é a perfeição. Ele nos dá alguns ensinamentos, né, que a gente precisa para chegar lá, né, a gente precisa amar nossos inimigos e aqueles que nos odeiam e que a gente precisa orar por aqueles que nos perseguem. Então, o amor aos nossos inimigos e a todos, né, é a forma que a gente vai percorrer esse caminho, a forma que a gente vai percorrer esse caminho com um pouco mais de tranquilidade, entendendo e com a sensação de que a coisa está indo, né? E é interessante que a partir do momento que a gente toma conhecimentos, né, a cada quilômetro, né, que a gente consegue percorrer desse caminho aí na busca na direção dessa perfeição que Jesus veio nos dizer, veio nos ensinar, a gente mesmo assim, mesmo sabendo, né, como é que funciona para percorrer esse caminho, que atitudes que a gente precisa ter para percorrer esse caminho, né? Uma delas é essa de amar nossos inimigos. A gente ainda sente vontade chegando, né? Porque
é desafiador, né, essa busca por essa evolução, essa busca por melhorar todo dia, né? E aí a gente precisa lembrar daquele detalhe. Quem que está na direção dessa, não só dessa encarnação, não só dessa encarnação, dessa nossa busca pela perfeição, nessa evolução espiritual, né? Quem está na direção é o nosso Pai maior, né? Ele está ali com o auxílio do nosso Mestre Jesus, e que se a gente, né, de caminhar um pouquinho de cada vez, a gente vai pouquinho a pouquinho, logo logo a gente vai perceber e ter de fato essa sensação de que a gente está chegando. E de que a gente está, mesmo se a gente vê ainda que não está chegando, porque esse destino é um pouquinho longe, mas só aquela sensação de saber que a gente está mais perto do nosso destino, que é a perfeição, do que o nosso ponto de partida, né? Que quando éramos seres, digamos, mais imperfeitos ainda, então a gente, né, de que a gente está evoluindo. Então, meus irmãos, que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa ter a tranquilidade de conseguir amar nossos inimigos, o amor que é um amor da forma mais ampla, o amor de compreensão, o amor de entendimento, o amor de desejar o bem e não de pensar e não de retribuir alguma coisa ruim com a mesma moeda, né? Então é isso que Jesus nos ensina, né? E que quanto mais a gente vai seguindo nesse caminho, né, de buscar e de olhar para a gente mesmo, entender que só o fato de hoje eu estar melhor que ontem, de hoje eu ser uma pessoa melhor do que eu era ontem, de que eu já andei alguns quilômetros nesse caminho, né, né, a gente vai começar a ter essa sensação de que a gente está chegando, né, e que mesmo que quando der vontade de perguntar de novo por a gente não saber, não ter essa maturidade, não ter essa visão e ter esse conhecimento do destino, né, a gente vai saber se nesse carro quem está nos direcionando é o nosso Pai, né, com todo o apoio, o suporte, né, do nosso Mestre Jesus, de toda a espiritualidade amiga, né? Então que a gente possa ser abençoado. E antes da gente fazer a prece, a nossa prece de encerramento, eu queria pedir para que a gente possa direcionar nossos melhores pensamentos, nossas melhores vibrações de amor, para que toda a espiritualidade emana dos nossos pensamentos e das nossas mentes da melhor maneira, né, que elas possam direcionar para aqueles que estão necessitando, para aqueles que estão às vezes sofrendo por alguma questão, que a gente vibre também pelo nosso país, eles possam ser intuídos e iluminados para tomar as melhores decisões em prol da coletividade, que a gente vibre também todos os trabalhadores do bem, aqueles que trabalham por Jesus, que trabalham pelo próximo, tanto que trabalham no dia a dia, nas suas atividades, nas suas tarefas, né, aqui, quanto aqueles com trabalho também voluntário, né, que todos possam receber a intuição e receber essas energias que a gente está mandando para a espiritualidade, direcionar essa mesma sintonia do bem, que a gente consiga, vibremos por nós mesmos nessa busca do nosso melhoramento diário, né? Que Deus, através de Jesus, de toda a espiritualidade, possa nos fortalecer a cada dia, né, nesse caminho em busca da perfeição. Com muita gratidão, de oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais com Jesus, encerremos esse momento de conversa, oração aqui,
Eu queria que cada um fosse mentalizando as palavras da oração, o sentido que cada uma dessas palavras tem, para que a gente consiga fazer de coração uma oração sentida, uma oração verdadeira. Pai nosso que estais nos céus, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoado e buscado a cada dia perdoar nossos ofensores. Não nos deixe cair em erros e tentações. Livrai-nos, Senhor, da prática de todo tipo de mal, hoje e sempre. Muito obrigado a todos e consigamos seguir firme e forte nesse propósito de sermos melhores a cada dia. Fiquem com Deus. Você ouviu Conversa Fraterna, uma Eurípides Barçanufo e Luz de Eurípides.